E o ex-ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, Renato Janine Ribeiro, afirmou que uma fraude eleitoral levou ao poder em 2018 quem jamais ganharia eleições livres e limpas. A fala foi feita durante um evento do governo com a presença de Lula. É importante que a Festa da Ciência conte também com sua presença a prestigiá-la. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Bom, em tempos aí de liberdade de expressão relativa, né, Silvia, a pergunta que fica é: desde quando passou a ser permitido falar em fraude eleitoral, assim, em público? E a impressão que fica, né, a cada programa nosso, porque talvez só nós mostramos esses vídeos antigos, que em alguns casos poderiam ser chamados de flagrante perpétuos. Esse daí não é nem tão antigo, né, Paula? Olha só, a cada caso fica mais claro para mim que a justiça hoje no Brasil, ela só pune um lado do espectro político. E isso já vem se desenrolando, já vem se arrastando há alguns anos. No ano passado, durante o período eleitoral, isso foi mais flagrante, vamos usar esse termo novamente, isso ficou mais nítido, mais claro, de que a espada da justiça no Brasil só pune para um lado. É uma guilhotina armada para todos os conservadores, os liberais, aqueles que a própria velha mídia gosta de colocar numa caixinha chamando de bolsonaristas. É só disso que se trata. Todo mundo que milita com ou sem mandato no outro espectro político, do centro para a esquerda, está impune. Nada vai acontecer com esse pessoal. Não, só para ressaltar que esse vídeo, Silvio, é de hoje, foi um evento que ocorreu exatamente sim. com a presença de Lula. Cris, falou ainda em República de Curitiba, estão resgatando aí, a República de Curitiba voltou a ser democrática. É a democracia relativa deles, claro, né? A democracia é relativa, a liberdade de expressão é relativa e a república para eles é algo diferente do que é para a imensa maioria dos brasileiros. É uma coisa impressionante como eleições, democracia, tudo isso só vale dentro dos conceitos deles e quando os candidatos deles vencem, né? Então, quando não vencem, é tudo ditadura. O que está acontecendo no Brasil atual não é ditadura. Tem pessoas presas ilegalmente, tem inquéritos abertos de ofício, de forma ilegal, na visão dos maiores juristas do país, inquéritos que nunca são encerrados, a revelia do que manda o Código Penal, o Código de Processo Penal, Ministério Público sendo solenemente ignorado, como se não existisse, como se não fosse uma peça importante do processo penal. Então, a parte da acusação também foi sequestrada aí pelos juízes, né, pelos juízes de plantão, que não são juízes de carreira, mas são nomeados para cargos no judiciário. Tudo errado e eles veem democracia nisso aí. E aí eles veem ditadura e inconstitucionalidades num passado recente porque eram adversários que estavam ou no comando de investigações ou no comando do país. Que engraçado, né? Houve fraude, então, em 2018? Não era o próprio presidente Bolsonaro que pedia mais transparência? Não eram os próprios eleitores de Bolsonaro que foram para as ruas pedir mais transparência, para apoiar a PEC do voto impresso que estava democraticamente sendo discutida no Congresso e que antidemocraticamente foi combatida por ministro ativista do STF, invadindo o outro poder, indo fazer ativismo político que a Constituição proíbe lá dentro do parlamento para induzir parlamentares a mudar seu voto e conseguindo que lideranças de partidos mudassem os integrantes da Comissão Especial do Voto Impresso para que novos integrantes chegassem com uma nova visão, digamos assim, e votassem contra a PEC. Então, é tudo tão relativo, né? É engraçado essa república deles. Para finalizar, eu sou representante da República de Curitiba, então vou repetir uma frase que o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, caçado por essa democracia relativa desses ministros que ressurgem aí das trevas e às vezes ganham espaço até em palanques para dizer o que querem,
Deltan Dallagnol diz que Curitiba tem o germe da democracia. E aí? Como vamos continuar essa conversa? Pois é, Ana, alguém te avisou que agora é possível criticar, questionar o sistema eleitoral brasileiro? Você foi avisada disso? Já podemos falar ou não? O lado de cá do espectro ainda continua com a mordaça, né? Lembrando que recentemente o youtuber Monark, ele teve suas redes sociais mais uma vez derrubadas, o seu canal no YouTube derrubado, por um vídeo dele exatamente questionando a lisura do processo eleitoral com as urnas eletrônicas. Agora, o ex-ministro da Dilma, o Renato Jeanine Ribeiro, ele agora faz parte do seleto time que pode questionar as urnas eletrônicas, que pode questionar as eleições, o time que tem Simone Tebet, o time que tem Flávio Dino, com vários tweets e vídeos, mostramos semana passada aqui, que tem inclusive Carlos Lupe, né, que é presidente do PDT, o PDT, o partido que ingressou com a ação no Tribunal Superior Eleitoral, que definiu e decidiu numa canetada lá, ativista, que o presidente Bolsonaro não pode concorrer a absolutamente nada nos próximos 8 anos, porque o presidente Bolsonaro, ele questionou a lisura, ele perguntou se é possível fraude ou não numa reunião com os embaixadores, uma prerrogativa de um presidente da República. Aquela peça que comentamos aqui várias vezes, do Ministério Público tentando caçar aí, né, a concessão da Jovem Pan. A Cris, acho que está nessa peça também, Augusto, eu, Constantino, né, Fiuza. Ali naquela peça, eles condenam o absurdo, o questionamento que nós fizemos pertinente, o questionamento pertinente de boa parte da população brasileira, se as urnas poderiam ser fraudadas ou não. E aí agora, esse vídeo do Renato Jeanine Ribeiro vai virar um flagrante perpétuo, porque os vídeos que comentaristas comentaram ali, discutiam, debatiam, opinavam na Jovem Pan, viraram uma peça de 215 páginas do Ministério Público. Que absurdo essa gente formada em arquitetura questionar as coisas do processo eleitoral. Que absurdo Augusto Nunes. Quem é Augusto Nunes para questionar, para debater alguma coisa? Esse vídeo mostra aí mais uma vez, né, que a liberdade de expressão, essa sim, é muito relativa no Brasil.